Eu fui um caso clássico de perseguição, né? Eu fui caluniado, eu fui acusado de coisas que não batiam, não tinham consistência, de coisas que eu nunca fiz na vida, portanto, não fiz como governador, né? E isso tomou conta da Paraíba inteira, porque foi feito exatamente para influenciar a política da Paraíba. Observe que depois desse evento da Calvário, comandado pelo Ministério Público, por setores do Ministério Público e setores do Judiciário, você percebe que aquela direita que nós tínhamos vencido várias vezes, ela ressuscita, né? Você observa que agora o Estado cai nas mãos novamente das famosas oligarquias. Vem aí um projeto de oligarquia, coisa que eu tinha vencido em 2010, venci em 2014, e essa foi a razão principal da construção de uma narrativa sem absolutamente nenhuma prova contra mim, contra Márcia Lucena, contra Estela Bezerra, contra Gilberto Carneiro, contra pessoas que efetivamente a única coisa que fizeram foi se doar por completo ao Estado da Paraíba, ao governo do Estado da Paraíba, e realizaram um grande trabalho. É bom que se diga isso. Realizaram um grande trabalho, né, que mudou a Paraíba. Então, eu tenho uma sensação de alívio, mas, ao mesmo tempo, eu tenho consciência do que, por que isso foi feito, e, ao mesmo tempo, eu tenho a consciência do quanto isso é perigoso para a democracia, né? No Brasil e na Paraíba também. E é preciso que a gente fale disso abertamente. É preciso, penso eu, que o Congresso, na próxima legislatura, tenha a coragem de pautar a questão do lawfare, né? Do uso do direito como arma política, né? Que tenha coragem de colocar os pontos nos is em relação àqueles que agiram mal, agiram fora das quatro linhas do direito, agiram para prejudicar não apenas pessoas, mas também uma população. Esse prejuízo, para mim, por exemplo, foi um prejuízo extensivo à minha família, né? Houve uma perseguição terrível, pessoas perderam o emprego, empregos bons que tinham, não no estado, em outros estados, inclusive, né? Tive irmão preso, nem do estado era, e passou um ano preso porque fez um contorno na BR-230, algo, algo surreal, né? Algo surreal, porque você sabe que o Bessa, ele entra dentro de Cabedelo e Cabedelo entra dentro do Bessa, são cidades conurbadas. Então, em março de 2020, ele, que estava monitorado, fez um percurso de 300 metros apenas, fazendo um retorno na BR-230. Essa turma aí do Ministério Público, junto com o juiz, junto com o magistrado, esperou dezembro para poder prender e passar um ano. Quer dizer, tiraram a vida de uma pessoa por um ano, né? Nessa coisa toda da perseguição, me tiraram um filho. Hoje tem 15 anos, há 3 anos que eu não consigo ver meu filho, não sei nem onde está. A última notícia que eu tive estava naquela loucura ali do 8 de janeiro, lá em Brasília, sabe, junto com aquela horda que queria dar um golpe de Estado. Então, são coisas muito sérias que aconteceram, né? Eu perdi um filho com gestação de 5 meses, a Amanda perdeu, nós perdemos. Então, tudo isso é o lado pessoal, mas tem um lado político. E o lado político está aí, presente. Então, eu fiquei muito aliviado, mas, evidentemente, eu sei qual é o meu papel. Eu sei que eu tenho um papel importante na política da Paraíba, não só por aquilo que eu fiz, mas por aquilo ainda que eu posso fazer pelo meu conhecimento do Estado, pelo meu conhecimento, modesta parte, sobre política, pela minha história inteira, né? E acho que é preciso ter coragem de colocar o dedo nessa ferida que foi o lawfare no Brasil e aqui na Paraíba também. A decisão do ministro Gilmar Mendes é uma decisão técnica, uma decisão pensada e uma decisão pesada. Ele pegou cada ponto da acusação
E ele foi ver aquilo que eu já disse no teu programa, inclusive, né? De que havia uma narrativa, mas não havia provas. Os caras criaram uma narrativa para que, através dessa repetição contínua, milhares e milhares de vezes, as pessoas acreditassem. E era isso que acontecia. E ele pegou a denúncia e foi dizendo: cadê a prova disso, cadê a prova daquilo? E viu que só tinha a denúncia se sustentava em colaboração premiada e em colaboração cruzada, ou seja, um dizia que estava ameaçado de ser preso e o outro confirmava porque estava preso, e assim montaram uma acusação em forma de farsa contra mim, contra a minha família e contra o projeto político importante para a Paraíba que nós conseguimos construir. Ao vivo no nosso programa hoje, o ex-governador Ricardo Coutinho. Ricardo, aproveitar também para falar aqui sobre a eleição 2026, o senhor é pré-candidato a deputado federal, tem defendido inclusive essas pautas, né, progressistas para serem debatidas no Congresso, mas olhando para essa eleição de 2026, nós estamos vendo hoje, né, um cortejo de toda a classe política da Paraíba, de ambos os grupos, pelo apoio do atual presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores no Estado. O senhor tem dialogado também com a Executiva Nacional do PT. A tendência, Ricardo, diante de algumas divergências do PT a nível nacional e também a nível estadual, com as chapas colocadas hoje, é de que o PT e Lula optem por um primeiro turno sem anunciar apoio, ou você acha que o PT e Lula declaram voto e apoio já no primeiro turno aqui no Estado? Eu acho que toda possibilidade é possível, inclusive essa de ter o apoio dos dois. Eu não tenho nada contra em que as duas candidaturas elas possam apoiar, e digo mais, eu defendo, né? Isso não é uma defesa do PT, eu não estou colocando no PT, estou colocando como uma construção, uma ideia que eu defendo. Eu defendo que o PT coloque à disposição do povo da Paraíba uma terceira via que possa discutir programa, né? Ou seja, fazer uma discussão programática, possa colocar e coesionar a militância do presidente Lula, que é maior do que a militância propriamente dita do PT, e que a gente possa fazer uma campanha centrada na reeleição do presidente Lula, porque é a coisa mais importante para o Brasil. Ninguém se iluda. No mundo da forma como está, no mundo conturbado, no mundo com um Trump um mundo com um Trump ameaçando tudo e todos, né, nós precisamos nos resguardar. Então, Lula precisa ser reeleito, porque senão a gente entregaria o Brasil a alguém, um traidor da pátria. Né? Os filhos de Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, são traidores da pátria. Eles não têm essa coisa de soberania, eles batem continência para a bandeira americana. Então, eu penso que é preciso a gente olhar para a militância do presidente Lula. Olhar para a militância significa dar conforto para que ela se coesione em sua integridade, né, num palanque. Esse palanque, penso eu, precisaria ser um palanque que o PT propusesse aqui dentro desse Estado. Faríamos um pacto, não tem qualquer problema nisso, mas eu acho que é a posição mais correta. Agora, eu reconheço que essa posição ainda é minoritária, né, e vamos ver o que é que a direção nacional e principalmente o presidente Lula decidem sobre essa questão. Eu, particularmente, como militante político, eu não me vejo, né, representado nem pela candidatura do Lucas, nem pela candidatura do Cícero. Eu acho que a Paraíba já teve mais nesse período que nós governamos e precisa voltar a ter muito mais, principalmente do conteúdo político que foi perdido totalmente. Não adianta substituir a política por obras, porque obras, se você tiver dinheiro, eu deixei muito dinheiro, deixei um Estado ajustado, então o dinheiro tem, e o presidente Lula está aí para não deixar faltar dinheiro em canto nenhum. Agora, a política não, posição política não. A posição política é algo que diferencia os políticos.
não é? E é isso que o Brasil precisa, penso eu. O Brasil precisa de gente que tenha coragem de dizer ao povo o que é que se defende. Você não pode ter um golpe, uma tentativa de golpe de Estado como nós tivemos no Brasil, e 90% dos políticos, incluindo governador, incluindo vice-governador, incluindo todo mundo praticamente, ficarem absolutamente calados. Ou seja, é algo inusitado. Como é que todo mundo fica calado? A democracia em risco, né? Então, eu acho que a base da política é essa. As obras nós fazemos, eu fiz mais obras do que qualquer um. Se olhar para Cajazeiras, né, não tem nem comparação. Não dá para comparar o que nós fizemos em Cajazeiras, nem com antes, nem com depois do meu governo. Nós fizemos muito mais. Né? Então, mas o que eu ressalto no meu governo é a posição política. Eu defendi a democracia, eu levantei a cabeça, eu disse que na Paraíba nós queríamos a permanência de uma presidente que foi eleita, que era a presidenta Dilma. Depois nós trouxemos Lula para dar a Lula o reconhecimento e a gratidão do nosso povo e também do povo nordestino. Ou seja, eu sei que eu tenho posição política. Pode ser até que alguém discorde de mim. Pode ser até que alguém não goste de uma determinada posição ou de um determinado apoio que eu tenha, que eu dê. Porém, ninguém pode dizer que eu não tenho posição política. Isso significa confiabilidade. Eu sou uma pessoa confiável. Vi esta semana, Ricardo, aproveitando que o senhor fala sobre esse assunto, esta semana o atual governador João Azevedo disse que agora, em 2026, pela primeira vez, um governador receberá, né, o Poder Executivo Estadual com dinheiro na conta. E aí, quando o senhor fala justamente sobre essa questão dos investimentos, me veio justamente essa recordação. João Azevedo contraria, por exemplo, isso que o senhor diz, dizendo que vai ser a primeira vez que vai entregar um governo com dinheiro na conta. Significa dizer que, por exemplo, ele recebeu o governo, né, sem dinheiro na conta. Como é que o senhor vê essa equação aí do governador? Olha, Zé Dias, é apenas mais uma mentira, né, do atual governador. O atual governador mente muito, né? Ele tem essa postura, assim, essa arrogância e tal, mas ele sabe que não é verdade. Né? Eu deixei 550 milhões. Eu tenho os extratos. Portanto, eu quando falo uma coisa, ninguém questione, porque eu não entro em bola dividida. Eu não tenho essa história de dizer uma coisa e depois ser pego na mentira. Ninguém, até hoje, conseguiu fazer isso comigo, porque eu tenho muito cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso. Né? E eu deixei 550 milhões em caixa. Eu deixei, por exemplo, a obra da Transparaíba, que há 8 anos depois ele não terminou, e só retomou a obra, que é a adutora que vai levar a água de São Francisco para todo o Curimataú, só retomou a obra com dinheiro do presidente Lula. Ele está fazendo o hospital de trauma do sertão, ali em Patos, mas ele esquecia de dizer de onde vinha o dinheiro do presidente Lula. Né? Ele está começando a fazer a adutora do Cariri, mas também não diz ou não dizia de onde vinha o dinheiro do presidente Lula. Ele faz um arco metropolitano em Campinas e outro arco metropolitano de João Pessoa e escondia que o dinheiro vinha do governo federal, do presidente Lula. E, da mesma forma, tenta, por conta do tempo passado, né, tenta confundir as pessoas. Na verdade, é mais uma mentira. Na verdade, eu deixei recursos, deixei tudo pago e deixei uma carteira de obras que esse Estado nunca viu. Repito, o povo de Souza, o povo de Cajazeiras, o povo de qualquer cidade da região do Alto Sertão, é simples. É comparar o que eu fiz, incluindo as ações para os pequenos agricultores, as adutoras, os abastecimentos de água em sítios, em comunidades rurais. Basta comparar o que eu fiz e o que o atual governo fez. Né? O atual governo tem capacidade de colocar 500 milhões numa ponte para ligar Cabedelo a Lucena, para que grandes empreendimentos deem grandes lucros a empresários da construção civil lá em Lucena. Eu não faria isso. Eu faria, por exemplo, em João Pessoa, né, faria com que toda aquela população do Rio Jaguaribe tivesse urbanização e tivesse decência onde morar, aonde estudar, aonde se reunir. Eu urbanizaria todas as favelas de Cabedelo.
Porque o atual governo, ele não consegue ter um olhar social, é aquele olhar tecnocrata. Ele não sabe, porque a essência da política, o que separa os homens e mulheres da política, é o olhar, né? É o compromisso. Se você tem um compromisso com as pessoas, ou se você tem compromisso com outros interesses, né, capitaneados aí, ou por obras faraônicas, ou então por coisas que efetivamente não existam, além da propaganda que se faz através da SECOM. Portanto, não é verdade o que ele disse, e eu posso provar, e estou à disposição, inclusive, da TV Diário do Sertão, para um bate-papo, né, eu e o governador, sobre aquilo que é verdade e o que não é verdade. Eu vi o atual governador dizer sobre superávit, você lembra, superávit de 1 bilhão e 800, era conversa fiada. Eles pegaram o superávit de 2020 e 2021, que foi alto, porque não tinha nenhuma obra, não tinha nenhum pagamento por conta da pandemia. Aí o superávit cresceu. Mas quando chegou 2023, o superávit do último meu ano, portanto, um ano eleitoral, né, e 2023 não era eleitoral, mas no último meu ano, o superávit foi 397 milhões para um orçamento, Zé Dias, a metade do que é hoje, um orçamento de apenas 10 bilhões. Em 2023, esse superávit caiu para 117 milhões, para um orçamento de 20 bilhões e 800 milhões, ou seja, na prática, caiu 8 vezes. Compreendeu? Ou seja, é só uma manipulação de dados que é feito aqui e acolá e não tem ninguém para responder. Ainda bem que eu estou aqui, cheio de vida, cheio de esperanças, cheio de vontade de fazer a luta necessária para que o povo da Paraíba recupere os seus melhores dias. Ricardo, aproveitando ainda essa sua entrevista aqui no nosso programa, nessa última semana, o atual senador Efraim Filho, que é pré-candidato ao governo, inclusive pela linha bolsonarista da extrema-direita, ele lhe criticou, inclusive, aquela sua entrevista que é o programa Olho Vivo, quando você fazia justamente aquele histórico de Efraim, que agora, né, está justamente alinhado com os bolsonaristas. Como é que o senhor tem recebido, por exemplo, as críticas do senador Efraim, alguém que já lhe apoiou também quando você disputou o governo do Estado? Como é para Ricardo Coutinho ver hoje, por exemplo, Efraim lhe criticando politicamente, inclusive chegando a dizer que lhe derrotou nas urnas, na última eleição? Como é para Ricardo Coutinho receber essas críticas de Efraim? Normal, Zé Dias. Sinceramente, é normal. Primeiro porque não tem consistência, né? Essa história de que é show de derrotado, isso é um argumento extremamente frágil. Eu perdi para orçamento secreto, eu perdi para emenda PIX, eu perdi para fake news, né? E perdi e disputei uma eleição sem direito a fundo eleitoral, né? Enquanto ele tinha todas essas mazelas, né, que tornam a política suja, né, eu não tinha nem fundo eleitoral do meu partido, porque um juiz contra mim, ele canetou antes de começar a campanha. E eu saí aí com um amigo meu dentro do carro, fazendo cota para poder botar gasolina e saí fazendo campanha. E tive 431 mil votos. Eu não sei se o Efraim Filho seria eleito vereador em João Pessoa sem dinheiro. Realmente eu não sei. Agora, ele continuou sem responder aquilo que eu disse. Ele apoiou ou não o presidente Lula? Porque agora ele quer ser bolsonarista. Mas ele apoiou ou não o presidente Lula em troca dos Correios e em troca da Codevasf? Se ele responder isso, aí a gente começa a conversar, entendeu? Porque pode ser que eu esteja enganado. Aliás, eu não. Toda a Paraíba pode ser que esteja enganada, porque todo mundo sabe que ele apoiou e que ele indicou os 2 cargos. Ele indicou os 2 cargos, né? Se ele quis sair depois, é um direito dele. Agora, o que ele não pode é fazer críticas ao presidente Lula e muito menos dizer que é bolsonarista raiz, que é isso, que é aquilo. Não. A gente sabe que não é. Não é assim que funciona a política para o Centrão. E Efraim é um membro típico do Centrão. Para onde o vento vai, ele vai. Né? Eu não tenho nada pessoal contra ele, eu respeito Efraim. Se eu encontrar com ele agora aqui, eu vou cumprimentá-lo, tal. Não tenho nada pessoal. Gosto do pai dele, Efraim Moraes,
mas, efetivamente, eu não posso deixar de caracterizar corretamente as coisas. E o que é correto é que ele faz parte do Centrão, e esse Centrão, na minha opinião, não tô querendo, e é uma opinião apenas política, não é pessoal. Na minha opinião, o Centrão é um dos grandes males que a política brasileira tem. E quando esse Centrão se junta com a extrema-direita, aí, amigo, dá metástase. Aí é câncer. É o câncer da política, essa junção do Centrão com a extrema-direita, porque está acabando com o país. O presidente Lula bate recordes de exportação, de balança comercial, coloca o desemprego na menor margem de toda a sua história, aumenta o salário mínimo, aumenta a massa salarial, ou seja, o Brasil entra nos eixos, né? O Brasil consegue voltar a ter grandes políticas públicas, né? Consegue ter grandes investimentos. Por exemplo, aí em Cajazeiras, são 540 casas bancadas pelo Minha Casa Minha Vida. Não é? Isso, ora, Bolsonaro fez quantas? Quantas foram feitas? Né? E por que, que o atual senador Efraim, por que, que ele não fala sobre isso? Compreendeu? Então, quem não tem argumento não pode ficar tergiversando. Eu, quando não tenho argumento para alguma coisa, eu me calo. Né? Agora, quando eu tenho, não. Quando eu tenho, eu faço questão de ir até o âmago das coisas, o fundo das coisas, porque a política precisa disso. Mais do que nunca, nós precisamos de luzes dentro da política, porque não dá para fazer política por mídia social, controlada por 6 magnatas lá dos Estados Unidos, né? Gente da pior qualidade, gente que quer dominar o mundo, que quer fazer com que cada democracia se submeta aos Estados Unidos, ao novo fascismo, ao neofascismo. Então é preciso que a gente tenha clareza e que possa fazer, sinceramente, uma limpeza em cada estado e em cada bancada nesse ano de 2026. Se você que está me vendo, me ouvindo, achar que Lula, se achar que outro também, se achar que outro é um candidato ideal, vote num deputado e num senador que seja aliado lá. Né? Agora, se achar que o Lula é o candidato ideal para continuar governando e bem governando esse Brasil, escolha um deputado federal ligado ao presidente Lula. Escolha um senador verdadeiramente ligado. Não é aqueles que chegam de última hora agora dizendo eu sou Lula, quando na eleição de 22 fez comitê com Bolsonaro, não é? Uma semana depois de receber o apoio do Lula. Essas coisas todas que são presentes. E o que me arrebenta é exatamente a memória. Né? Eu entendo todas essas coisas, eu trago na minha cabeça todo esse movimento aqui, dessa coisa chamada classe, que nas classes é segmento político aqui dentro da Paraíba. Eu só queria complementar um pouquinho, porque eu dei uma entrevista recentemente, domingo, e aí eu falava algumas coisas sobre política em relação ao veneziano, que é o meu candidato, é quem eu voto. Né? E falei muita coisa sobre João Azevedo, falei muita coisa sobre muita gente e tal, mas ninguém fala. Aí o mote passou a ser supostos, falsos ataques que eu teria feito ao veneziano. O veneziano é o meu candidato, é o candidato ao presidente Lula. Vou pedir voto para veneziano e vou votar em veneziano. Apenas o que eu quero é que ele tenha uma postura mais, digamos assim, ofensiva, agressiva, no melhor dos sentidos, na parte política, porque nós precisamos ter todo o nosso time para defender o governo do presidente Lula, né? E para desmistificar aqueles que o fazem oposição e o fazem oposição tentando destruir exatamente a democracia.